Dos Apóstolos, capítulo 28, lá no finalzinho, nós vamos ler do 1 ao 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós vamos ler do 1 ao 6. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Tem alguma coisa ligada aqui, tá com um som aqui. Atos 28, nós vamos ler do 1 ao 6, conforme a igreja de Faxona diz, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, olha: estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas viram o réptil pendente na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de seu parecer e diziam que era um Deus com D minúsculo. Feche os teus olhos, sentado mesmo. Eu convido você a orar agora. Entrega os seus pensamentos ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra verdadeiramente no seu coração, que você não venha sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas que você possa sair daqui renovado, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, em Tua casa, por podermos louvar, bendizer e glorificar o Teu santo nome. E neste momento, Senhor, abre, Deus, os olhos e os ouvidos espirituais do Teu povo, que a Tua igreja, Deus, possa sair daqui, Deus, renovado, verdadeiramente levando com a sua casa a palavra de Deus nos seus corações, que a semana possa ser uma semana de vitória, possa ser uma semana abençoada, e que em tudo aquilo que nós fizermos, nós possamos colocar Deus à frente de tudo, e que o Senhor venha prosperar, que o Senhor Deus venha abençoar a vida de cada um que aqui está. É o que nós pedimos a Deus e já Te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diga glória a Deus. Glória a Deus. Não. Diga glória a Deus. Glorifica Ele com palmas, exalta o nome desse Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Olha lá eu, já disse que eu não consigo, já digo que eu não consigo pregar com o pastor Neilton. Meus irmãos, muitas pessoas falam que Jesus mudou o nome de Paulo, né? Que ele chamava-se Saulo e depois, no caminho lá, que ele mudou o nome para Paulo. Mas na verdade não é bem assim, tá? Paulo e Saulo sempre foram as mesmas pessoas, sempre tiveram o mesmo nome, tá? É como se fosse um nome em uma outra nação, uma outra nacionalidade. Paulo, ele era judeu e foi criado em Roma. Então, Paulo é como se ele tivesse uma dupla cidadania. Saulo e Paulo é apenas a mudança de nome. O meu nome é Eduardo, ok? Todos sabem, amém? Nos Estados Unidos eu seria chamado de Edward. E tantos outros nomes que existem ao mesmo nome, só que muda de cada país. Então, quando nós falamos que Paulo e Saulo, Deus mudou o nome, não é bem assim. Ele nunca deixou de ser, é apenas um nome romano e um nome judeu. Mas o que isso é relevante para que nós falamos aqui esta noite? Eu gostaria de começar a pregação fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui. Eu gostaria de saber qual é a sua real identidade quando a situação da sua vida fica difícil. Qual é a sua verdadeira característica quando cristão
quando a sua vida não te vai bem em alguma coisa? Será que quando nós estamos com tudo em dia, com a saúde em dia, com o casamento feliz, com as finanças em ordem, será que quando nós estamos em uma situação boa, nós temos uma determinada atitude, e quando alguma coisa foge daquilo que nós esperamos, será que nós conseguimos manter as mesmas características de um bom cristão, de um bom servo, de um bom filho de Deus? Ou será que nós nos deixamos levar pelas circunstâncias? Paulo e Saulo então é a mesma pessoa. Não existe diferença entre um ou outro. Jesus não mudou o nome dele naquele caminho onde ele teve um encontro, aonde Paulo diz que o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. Quando que Paulo esteve com Jesus, sendo que Paulo não foi um dos 12? E ele fala com a convicção, o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Paulo, ele é responsável por escrever quase mais da metade das epístolas do Novo Testamento. Paulo, ele é responsável por trazer o evangelho aos gentios, porque se dependesse de Pedro até agora estava brigando com o anjo, quando o anjo desceu para ele lá com um pano branco e tinham répteis ali, e ele falou assim, não, esses animais são imundos. E aí o próprio Deus fala com ele assim, Pedro, quem é você para dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei? Então, o evangelho chegou até nós hoje, gentios, através da vida do apóstolo Paulo. Quem sou eu? Quem é você nos momentos da luta, no momento da aflição, no momento da tempestade? Eu vou falar aqui nessa noite 3 características de um cristão que tem a sua identidade verdadeiramente firmada em Cristo. E quando nós, como filhos de Deus, temos uma identidade verdadeiramente firmada na rocha, nós não mudamos essas nossas atitudes, independente da situação, independente do que nos aconteça. Se nós estamos bem, nós agimos de uma forma. Quando nós estamos mal, nós agimos da mesma forma. Porque o nosso Deus não nos colocou o espírito de confusão, nosso Deus não nos deu o espírito de covardia. E é por isso que nós devemos, como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, termos a mesma atitude de sim, sim, não, não, porque o meio termo é do diabo, é do maligno. Nós precisamos saber que independente das lutas, das circunstâncias, nós precisamos estar firmes, convictos, temos a nossa identidade em Cristo. Paulo foi preso, os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, foram presos inúmeras vezes, mas no finalzinho de Atos dos Apóstolos 28, que nós acabamos de ler, Paulo, ele foi preso, mas dessa vez, Paulo, ele sabia que ele não sairia vivo. Paulo, com toda a convicção, ele foi acusado pelos judeus, da mesma forma que Cristo foi acusado pelos judeus, sem provas, sem realmente um crime de fato, porém, da mesma forma que Jesus também sabia que ele iria para o Gólgota e suou sangue, Paulo, ele sabia que naquela última prisão dele, ele também iria morrer. E aí Paulo, usando das prerrogativas de ser também um cidadão romano, Paulo, ele apelou a César para não ser julgado pelo Sinédrio, mas sim ser julgado para Roma, por César em Roma. Só que essa viagem não foi nada fácil. Se você for ler Atos dos Apóstolos 27, a Bíblia fala que Paulo, ele sabia que iria vir uma grande tempestade e ele avisou, olha gente, vamos esperar um pouquinho mais para sair com esse barco, não vamos sair agora. Só que o que aconteceu? Eles insistiram, vamos continuar. Aí Paulo falou, irmãos, podem ficar tranquilos, que vai haver avarias no barco, mas nós chegaremos vivos. Paulo falou isso com toda a convicção de um homem cheio do Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu, pastor. A Bíblia diz que no capítulo 27, que o mar ficou revolto e eles tiveram que jogar todas as coisas no mar e fizeram os próprios presidiários, que estavam ali sendo escoltados até Roma, naquele barco, fizeram eles trabalharem também, e quando eles acharam que eles iriam morrer, quando eles acharam que eles iriam a pique, o barco de fato se espatifou
no meio das tormentas, da tempestade, batendo na rocha, e o barco afundou. E a Bíblia diz, no 28:1, que nós acabamos de ler, que Paulo, eles estavam náufragos, eles naufragaram, e então eles chegaram numa ilha, e nessa ilha eles descobriram que se chamava Malta. Durante todo o percurso, ele avisando, sabendo que iria dar algum problema, e mesmo assim, ele se permaneceu firme. Nós não vamos morrer, Deus vai guardar a nossa vida. E então, eles chegaram náufragos na ilha de Malta. E aí é onde nós começamos a ler, aonde a Bíblia afirma que os indígenas, então eles chegaram numa ilha, e nessa ilha então eram indígenas. Então quando chamam de indígenas, imagina que eram pessoas que não tinham nem nacionalidade. Era uma região realmente inóspita, né? Uma palavra difícil aí, né? Mas era uma região onde eram bárbaros. Em algumas outras versões a Bíblia chama de bárbaros. Então são pessoas sem cultura, sem escrita, não sabiam o que era ler, não sabiam o que era escrever, eram pessoas sem cultura. Porém, mesmo essa tribo, esses bárbaros, ainda assim no capítulo 2, os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, eles foram humanos, eles se compadeceram daqueles homens que estavam náufragos, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía. Ora, o mar estava revolto, por quê? Porque estava tendo uma tempestade naquela região de ilhas. E quando eles estavam náufragos ali, eles chegaram naquela ilha, os indígenas foram acudi-los e acenderam uma fogueira e foram lá e chamaram eles para se proteger desse mal. E olha, no 3. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, quem que mandou Paulo fazer alguma coisa, gente? Eu quero falar aqui três características de um cristão que tem a sua verdadeira identidade em Cristo. A primeira característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que verdadeiramente tem a sua característica em Cristo, ele jamais vai deixar de ser útil na vida de alguém. Independente da circunstância, independente do que te aconteceu, se o mar estava bravio, se você acabou de ficar náufrago, se você acabou de ser socorrido por pessoas que muitas vezes nem falavam a sua língua, se você está passando por problemas, por dificuldades, você ainda assim não pode deixar de ser útil na vida de alguém. Eu tenho uma frase que depois virou até uma frase que está atrás da camiseta: se não for para servir, para que eu sirvo? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele jamais vai deixar de ajudar alguém. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador do evangelho, ele jamais vai deixar de colocar a bênção na vida de outra pessoa. Porque isso tem que ser uma característica nossa. Jesus, sendo Deus, ele veio para servir. Uma característica de um cristão é você servir o seu irmão, é você estender a mão para quem precisa. E isso não é garantia de salvação, não é disso que eu estou falando aqui. Mas as obras não salvam, mas um salvo faz as obras. Um salvo jamais vai deixar de fazer as obras de caridade, as obras de fé, as obras de amor. Um salvo que verdadeiramente é salvo em Cristo, ele jamais vai deixar de perder a sua utilidade para essa sociedade, para esta igreja. Ele jamais vai deixar de ajudar o próximo. Independente das circunstâncias, independente das adversidades. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando ele resolveu ser útil, sem ninguém pedir nada para ele se dispôs a pegar uns gravetos lá, juntar os gravetos e tacar no fogo. E a Bíblia diz que quando ele tacou no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-lhe a mão.
Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Quantas vezes nós fazemos o bem para alguém e mesmo assim nós recebemos palavras de ingratidão? Quantas vezes nós somos solícitos com alguém e mesmo assim nós temos palavras que ferem, que magoam, que machucam? E aí, a Bíblia diz que a acusação daqueles que viram não veio dos carcereiros que estavam acompanhando o navio. A acusação veio de quem realmente começou a fazer o fogo e provavelmente o fogo estava acabando por causa da chuva. E Paulo, muito solícito, pegou aquelas madeiras, aquelas coisas e jogou ali para continuar o fogo que eles mesmos tinham começado. E a resposta deles, vindo àquela ação, foi que certamente ele realmente é digno de morte. Porque olha só, era para ter morrido no navio e não morreu, mas a vida não o deixa viver. Como se já fosse ali o juiz e o executor. Como se aquelas pessoas que estivessem ouvindo o que estava acontecendo com Paulo realmente tivessem autoridade sobre a vida dele. Mas, no versículo 5, ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Eu consigo imaginar essa cena, meus irmãos. Eu consigo imaginar essas cenas de Paulo pegando uns gravetos, tacando no fogo, e no meio do fogo aquela cobra vindo e pegando na mão dele. E ele simplesmente continuou tacando fogo ali, como se nada tivesse acontecido. Como se as palavras que aqueles homens tivessem falado para ele, que olha, você realmente é digno de morte, não fizesse diferença alguma na vida dele. Não fizesse diferença alguma. A mordida, a dor na mão dele, o veneno entrando no sangue dele, as palavras de acusação não podem fazer você parar de crer. As palavras de acusação, a dor, a ingratidão não pode mudar quem você é. A sua essência como cristão tem que ser generosa. A sua essência como cristão tem que ser voluntária. A sua essência como cristão precisa ser verdadeiramente servo de Cristo, exemplo de Cristo. Você precisa entender que as pessoas elas vão te julgar, as pessoas elas vão te acusar, mas a sua identidade em Cristo, ela não pode mudar, ela tem que ser a mesma. Quando as pessoas estão dando papinha nas suas costas e está tudo bem, a sua atitude como cristão precisa ser uma. E quando as pessoas estão te apunhalando pelas costas, ela deve ser a mesma. Porque aí você vai mostrar verdadeiramente quem você é. É só quando você tem uma constância na presença de Deus, com suas atitudes, com o seu falar, com o seu pensar, é que você chega à estatura de varão perfeito. Porque uma criança, ela é inconstante. Um adolescente, hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Mas um homem que chega à estatura de varão perfeito, ele é constante. Não é as circunstâncias que moldam o seu caráter. Se você nunca roubei, mas se dependendo da situação eu vou roubar. Eu nunca adulterei, mas dependendo da situação eu vou adulterar. Isso diz mais sobre você do que sobre o pecado. Porque o pecado, ele continua sendo o mesmo. Segunda característica de um cristão. Primeiro, é ele ser útil. E a segunda característica de Paulo é ele pegar e você sendo um cristão, você não ouvir o mundo. A primeira característica é você ser útil, mas a segunda característica é você não ouvir o mundo. O mundo, ele vai dizer para você, tentar colocar tendência.
Sabe quando você está rolando o feed do seu Instagram, ou de qualquer rede social que você veja, se você para por mais de 3 segundos para você ver um vídeo de política, a partir daquele momento o algoritmo vai entender que você gosta daquele assunto de política, determinado candidato X ou Y, e a partir daquele momento o algoritmo vai ficar te mandando só assuntos daquele algoritmo de política, daquele candidato X. Se você vê um assunto de piada, de gatinho de IA, o algoritmo vai ficar te passando só gatinho de IA. E por aí vai. O mundo, ele quer te engolir. O mundo, ele quer pegar e fazer com que nós sejamos apenas marionete. E aí, eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. O mundo, ele tem uma preconcepção de cristão. O mundo, ele faz uma preconcepção, ele tem um preconceito de cristão. O mundo, ele tem uma falsa maneira de enxergar as coisas, porque quando nós nos preocupamos com salvação e vida eterna, o mundo se preocupa com o que eles vão festejar no final do mês, se é com o Hexa da Copa ou não, se é com o churrasco no final de semana com bebedeira, ou se vão simplesmente pegar e vão estar acordando de ressaca no outro dia. O mundo, existe uma preconcepção de tudo. Então, quando por consequência eles viram uma cobra mordendo a mão de Paulo, eles preconceituaram que aquele homem era homicida e que de fato nem a vida o deixava viver. E o que eles estavam esperando? Que ele simplesmente caísse para trás, batesse com a cabeça e morresse. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. Eles esperaram. Meus irmãos, eu quero dizer para você que o mundo vai ficar esperando sentado, porque de pé cansa, para ver a nossa queda. Que o mundo espere sentado, torcendo contra nós, mas o mundo não prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Entenda que você tem que ser um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e quando todos estiverem torcendo contra você, você vai dizer assim: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Verdadeiramente tenha fé, não seja mais uma marionete do mundo, do sistema, porque quando você começar a ver aquele assunto onde o mundo vai querer te engolir, isso vai acontecer, com isso vai enfraquecer a sua mente. Não dê ouvidos ao mundo, porque o mundo, ele vai torcer contra. O mundo, ele torce contra a família. O mundo, ele torce contra pai e mãe. O mundo, ele torce contra a santidade. O mundo, ele torce contra uma vida saudável. O mundo, ele torce contra todas as coisas que é pregado dentro da igreja. O mundo, ele vai torcer contra. Ele vai sempre torcer contra a nossa fé. O mundo, ele sempre vai querer nos trazer para baixo. Por diversas vezes nós nos deparamos com situações aonde a nossa identidade, ela é atacada. No último carnaval, colocaram a família tradicional em latas de conserva. O mundo, ele sempre vai querer colocar a nossa identidade à prova. O mundo, ele sempre vai querer fazer com que você tenha dúvida se você é cristão. Na minha época de adolescente, eu morava no Avareí, aqui em Jacareí, e a FAPI ainda era ali no 9 de julho, e a sede ali da quadrangular era ali no Jardim Paraíba. E domingo de manhã, eu ia com a minha biblinha preta debaixo do braço, e passava na porta da Fapija, e todo mundo passava e ficava olhando, o que esse rapaz está descendo ali, passando, e eu não ia para entrar na Fapija, eu ia para ir encaminhado à direção à escola bíblica. Essa era a minha identidade. Eu me batizei no dia 1º do 10 de 2000, esse ano eu completo 26 anos de batizado nas águas, e até hoje, nas minhas orações, eu ainda faço a minha confissão de fé. Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Há 26 anos eu repito essa oração. Essa é a minha essência. É isso que eu vou ser. Com dinheiro,
sem dinheiro? É isso que eu vou ser com família, sem família? É isso que eu vou ser com ministério, sem ministério? É isso que eu vou ser quando as luzes estão acesas e quando as luzes estão apagadas? É isso que eu vou ser. Porque essa é a característica de um cristão. Você tem que ser quem você é, independente dessas circunstâncias. E mesmo que você pague o preço por isso. Paulo pagou o preço de ter uma cobra grudada na mão, de ter pessoas apontando o dedo para ele, falando assim, você é digno de morte de fato, porque nem a vida quer te deixar viver. As coisas aqui para você realmente estão mal, já já você vai cair para trás. Então a primeira coisa, seja útil na vida de alguém, sempre. Segundo, não dê ouvidos ao mundo. E terceiro, permaneça imutável. Imutabilidade é uma das características do nosso Deus. A Bíblia diz que, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Só que quando a Bíblia faz essa afirmação, ela não está falando que é uma justificativa para nós pecarmos. Muito pelo contrário, quando a Bíblia faz essa afirmativa, que Deus permanece fiel, não diz sobre o ser humano, diz sobre quem Deus é. Diz sobre a essência dele, ele é imutável. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. De Deus não se zomba. Então, por mais que ele nos ame, por mais que eu seja um pregador convicto da graça de Deus, da salvação de Deus e do amor de Deus, eu também jamais deixo de pregar que o nosso Deus, ele é justiça. O nosso Deus, ele jamais vai deixar o culpado por inocente. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Você tem plantado na presença de Deus a sua integridade como uma linha reta, ou você tem feito atalhos na sua vida como cristão? Você tem feito desvios na sua vida como cristão? Uma terceira característica de Paulo é a imutabilidade. Ele permaneceu firme durante as acusações, durante aquilo que aconteceu. Muito tempo vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que ele era um Deus com D minúsculo. Quem que mudou? Foi Paulo? Quem que mudou? Foi as atitudes dele? Quem que mudou? Foram as circunstâncias? Abriu um sol e apareceu um navio novinho para eles continuarem a viagem? Não. Quem mudou foi a concepção dos outros. Como nada lhe acontecera, aí eles mudaram de ideia. Opa, peraí. Perante todos esses problemas, ele veio, tentou morrer afogado, não morreu. O universo, a vida, tentou matar ele no naufrágio, não conseguiu. Depois, ele continuou firme, lá no 27, afirmando que Deus não ia deixar eles morrerem. Aconteceu a tempestade, aconteceu o naufrágio, eles não morreram. Depois, ele continuou lá sendo solícito e sendo útil, colocou lá, foi mordido pela cobra. Agora ele morre. Não morreu de novo. Passou o tempo, achando que iria cair duro, não caiu duro, não morreu. As pessoas, elas vão ser obrigadas a ver a obra de Deus na sua vida, e as pessoas é que vão ver a mudança acontecer, e as pessoas é que têm que mudar as atitudes, os pensamentos dela. As pessoas é que têm que ver a luz de Cristo refletida em você, porque Jesus, ele nos fala que se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir a capa, você dá a roupa inteira. Jesus disse, se alguém te bater na face, você dá a outra. Isso é o Evangelho. As pessoas é que têm que ver a transformação em você. O seu marido tem que ver que você está diferente. A sua esposa tem que ver como que você está diferente. O seu patrão é que tem que ver como que Jesus mudou a sua vida. O seu amigo de infância, que bebia junto com você, que curtia junto com você, tem que ver, nossa, como que ele está diferente. Como a vida dele mudou. Eu quero esse Jesus para mim.
As pessoas aqui têm que reconhecer o quão Deus é maravilhoso na sua vida, quantas transformações é capaz de acontecer na vida daquela pessoa que genuinamente se arrepende, que quando o pastor ergue pergunta, alguém aqui ainda não é batizado, alguém aqui quer receber Jesus como o único e suficiente salvador da sua alma, essa pessoa ela se levanta, ela ergue a sua mão, a Bíblia diz que há festa no céu. E é naquele momento, onde há a confissão na sua boca, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, ali começa a grande transformação, ali começa a mudança de vida, ali começa a conversão, aonde você está indo para um lado e você vai convergir para o outro, você estava caminhando para uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de morte, e você se converte, e você vai andar agora num caminho de salvação e vida eterna, você vai andar agora num caminho aonde Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade para você. Naquele lugar, havia mais pessoas naquela ilha. E a Bíblia diz que Paulo, ele foi, depois que chamou a atenção o acontecido, os bárbaros, os indígenas, viram que ele não morreu e começaram a tratar Paulo como um Deus, um D minúsculo, para a gente entender que não é um Deus, mas na religião deles, na crença deles, eles estavam idolatrando Paulo, achando que Paulo tinha superpoderes, achando que Paulo ele tinha alguma divindade. E aí, Paulo, com toda a sua imutabilidade na presença de Deus, a Bíblia diz que tinha uma pessoa lá importante nessa ilha e os bárbaros levaram ele até essa pessoa. E essa pessoa tinha um familiar dele que estava doente, estava passando mal. E Paulo foi lá e curou aquela pessoa. Independente daquilo que disseram de Paulo, independente do que aconteceu com Paulo, Paulo na sua imutabilidade, na sua firmeza de caráter, na sua firmeza como cristão, Paulo foi lá e fez o que ele tinha que fazer, o que eles faziam sempre. Ide de 2 em 2, pregar o evangelho, e todo aquele que você batizar será batizado, aquele que você retiver o pecado vai ser retido. E Jesus deu autoridade para pisar em serpentes, Jesus deu autoridade para esses discípulos curarem, e Jesus nos disse ainda que faríamos obras maiores ainda do que ele. Então Paulo não deixou de fazer aquilo que ele foi mandado, independente se ele estava em Jerusalém, independente se ele estava na ilha de Malta, que só chegaram lá por causa de um naufrágio. Deus tinha todo um propósito. A viagem durou mais de 2 anos. Essa viagem onde Paulo estava preso, estava indo lá como um presidiário, rogando para ser julgado por César, durou mais de 2 anos. A Bíblia diz que eles foram andando, pararam, depois deu... Por quê? Porque daí conseguiram contato com alguém, aí Roma mandou um navio, então imagina que teve que vir um navio, depois chegou, daí eles tiveram que voltar de novo. Então, essa viagem durou 2 anos. Está narrado aqui na Bíblia, se você for continuar lendo o 28. Essa viagem continuou por 2 anos. E depois, aonde chegou... Quando Paulo ele chegou lá em Roma, a Bíblia diz também que todas as coisas, todas as obras que Paulo fez foram notórias. E aí, os demais presidiários foram presos numa cela comum e Paulo ficou preso numa casa apartada junto com o capitão daquela escolta, como se hoje em dia fosse uma prisão domiciliar. Ele ficou preso separado, não na cadeia, em outro lugar, sendo cuidado pelo capitão daquela guarda que fez a escolta ali. E aí a Bíblia diz também que, nesse tempo que Paulo ficou ali preso, os irmãos de Roma vieram visitá-lo. Então ele tinha visitas, ele tinha pessoas que o acompanhavam, ele tinha uma vida mais confortável do que quem estava na cela, mas tudo isso... Ele só curou as pessoas que estavam ali em Malta. Porque depois que ele fez a cura, também outras pessoas enfermas na ilha de Malta também procuraram Paulo para serem curados.
Paulo só curou na ilha de Malta. Paulo só curou lá em Roma. Paulo só teve uma prisão domiciliar privilegiada. Por quê? Porque ele, o tempo todo, esteve firme com os seus caráter, com a sua postura como cristão, com a sua atitude, sendo útil, não dando ouvido e permanecendo firme e imutável. Eu quero você, meu irmão, pense na sua vida. Quantas das vezes que você falou sim, querendo dizer não para alguma coisa? Quantas das vezes você fez uma coisa querendo fazer outra? Quantas das vezes você não teve capacidade de manter o seu caráter devido às situações? Quantas das vezes nós passamos por situações aonde nós esquecemos quem nós somos? E quando nós nos esquecemos quem nós somos, nós automaticamente nos esquecemos o dia que nós erguemos as nossas mãos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu me lembro todos os dias, meus irmãos, ou na maioria dos dias, em várias orações, eu sempre repito a mesma confissão de fé que eu fiz no dia 1º de outubro de 2000. Uma eleição, um domingo de eleição municipal, se eu não me engano. Onde nós saímos de lá da chácara de Gideão e fomos votar. Os meus pais, no caso, né, que eu tinha 14 anos. Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Quando nós nos esquecemos de quem nós somos, nós pecamos, nós falhamos. Não se esqueça quem você é em Cristo. Não se esqueça quem você é em Cristo. Se você ainda não tem uma identidade em Cristo, crie a sua, o mais rápido possível. Quem você é? Porque eu, quando atravessava a Avenida 9 de Julho, num domingo de Fapija, eu estava fazendo a minha identidade. Hoje em dia, eu já não ando mais com a Bíblia impressa de papel, eu não tenho mais esse hábito. Hoje em dia, tudo no tablet e no celular. Mas a minha identidade foi forjada ali. Quem sou eu ali? Independente se algum colega meu de escola me visse, eu estava indo para a igreja no domingo de manhã. Se hoje, com 40 anos de idade, um colega meu me vê, eu estou indo no culto no domingo à noite. Por quê? Porque essa é a minha identidade. Irmãos, tenha a sua identidade com Cristo, independente da idade que você tenha. Se você tem 8, 9, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 90 anos, tenha a sua identidade com Cristo. Tenha a sua identidade independente da sua esposa, do seu marido. Tenha a identidade independente do seu irmão, da sua irmã. Tenha a sua identidade independente dos seus tios. Tenha a sua identidade, porque a sua identidade ninguém pode tirar. A sua identidade, aquilo que você é em Cristo, é o que vai fazer com que você venha conhecer a face do nosso Mestre. Porque é isso que Jesus colocou em você. O que Jesus colocou em você era a identidade que Ele te deu. É isso que vai fazer com que você o veja lá na glória. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que naquele dia Jesus vai nos dar um novo nome escrito em uma pedra branca que só você e Ele vai conhecer. Isso é identidade. Identidade de salvação, identidade de cristão, identidade como homem e mulher de Deus, cheios do Espírito Santo. Tenha a sua identidade em Cristo inabalável. Tenha a sua identidade em Cristo, independente se tudo te vai bem ou se tudo te vai mal. Tenha a sua identidade. Conheça os seus limites. Conheça os seus pontos fortes. Conheça os seus pontos fracos. Conheça aquilo que te faz feliz. Conheça aquilo que te faz triste. Conheça aquilo que te tenta. Conheça aquilo que não te faz diferença alguma. Conheça a sua identidade em Cristo, para que você venha viver verdadeiramente a vida que Jesus tem para te dar. Paulo, ele não deixou de ser Paulo no dia que ele encontrou Jesus, mas ele simplesmente falou: o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Paulo recebeu identidade. Aleluia. Paulo recebeu identidade naquele dia, aonde tem uma voz falando comigo. Que voz é essa? Essa voz, Paulo, Paulo. Jesus não falou Saulo, o nome dele lá.
Jesus falou Paulo, o nome dele é judeu. Paulo, Paulo, por que me persegues? Do mesmo jeito que Jesus falou para Pedro, você é pescador de homens, a mesma coisa, por que me persegues? E aí, ele passou a ser um perseguido. O tempo todo aqui, desde o primeiro boa noite que eu falei, o que eu queria falar para você, meu irmão, tenha a sua identidade imutável na presença de Deus. Paulo recebeu ali o que eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Paulo recebeu a identidade de Paulo. Paulo, ali, naquele momento, ele começou a ser chamado sempre de Paulo. Ali ele recebeu a identidade do pregador do Evangelho, do homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, que ele trouxe o Evangelho para nós gentios. Ele recebeu ali, naquele momento, a identidade de Paulo. E a identidade dele não mudou, porque de fato, meus irmãos, quando ele chegou lá em Roma, depois de 2 anos de viagem, e depois de mais um bom tempo de julgamento, de fato, Paulo ali, ele veio a morrer. Paulo ali, ele veio a ter o seu fim. Paulo, ele sabia, e por isso que ele rogou, e mesmo sabendo que ia morrer, ele ainda salvou a vida daqueles presidiários, porque concordam que aqueles presidiários, de qualquer forma, eles iriam estar naquele navio, Paulo estando ou não estando? Paulo salvou, depois Paulo foi útil em Roma, em Malta, depois ele chegou em Roma, ele fez milagres lá em Roma também. Paulo, ele não deixou momento algum de pregar o Evangelho, Paulo não deixou momento algum de ter a sua identidade. Tenha a sua identidade, meu irmão, porque a sua identidade é o que vai garantir que você venha conhecer a face do nosso Mestre. A sua identidade em Cristo é que vai fazer com que você verdadeiramente tenha uma vida agradável, boa, perfeita e agradável. A identidade que Deus te deu, ela é única. Eu não consigo fazer o que o Gustavo faz, o Finho faz. Algumas coisas eu até faço, mas não faço como eles fazem. Da mesma forma que, sem exaltação nenhuma, mas da mesma forma, também o que eu faço, muitas vezes, o Gustavo também não faz. E essa é a nossa identidade, essa é a nossa característica. O Espírito Santo de Deus, ele dá dons espirituais. E dom, você pode morrer de pedir que o Espírito Santo não vai te dar. Porque a Bíblia diz que o dom espiritual, o Espírito dá conforme lhe convém, conforme lhe apraz, para o fortalecimento da igreja. Característica, identidade. Seja você mesmo, seja você com Cristo, seja o seu caráter notório, e todos vão falar, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, cheio de poder. Eu quero que, para a gente encerrar aqui, eu quero que você tenha o hábito. Eu quero que na segunda-feira, a partir de amanhã, durante toda a semana, você lembre dessa palavra, que você precisa ter uma característica, você precisa ter a sua identidade inabalável e imutável, você precisa ser útil, você precisa não dar ouvidos para o mundo, e você precisa ter a sua característica firme e imutável, você não pode mudar. Então, quando você pede força para Deus, Deus me dá força, Deus vai te dar força, te dando luta, te dando provação. Então, eu quero que você, quando você se identificar com uma situação durante essa semana, que vai tirar você do sério, quando você, mulher, seu marido fizer alguma coisa que você não goste, e você tem o hábito de brigar, de gritar, de brigar, você vai fazer exatamente o contrário. Você vai lembrar daquilo que eu estou te falando. Quando seu marido tirar você do sério, do prumo, você vai respirar fundo e vai lembrar, a minha característica é de uma mulher, da mulher sábia. Mas você também, marido, quando a sua esposa vier nervosa, ou quando a sua esposa tirar alguma coisa de sério, de você do sério, você está acostumado a já brigar, você está acostumado já a levantar, a quebrar tudo, ou ficar calado, você também vai se policiar em fazer o contrário. Quando você estiver numa situação onde comumente você iria agir de uma maneira que você sabe que o Espírito Santo de Deus não se agrada, você vai chamar a sua própria atenção e você vai fazer diferente.